5 erros que a produtora de recursos didáticos comete quando vai começar a comercializar os seus materiais. Vem comigo que eu vou te ajudar a superar esses 5 desafios, esses 5 erros, para que você possa construir um trabalho profissional investindo na sua carreira de produtora de recursos didáticos. Bora lá! Olá, criativa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Elisa, para quem ainda não me conhece, e neste vídeo eu quero falar com vocês sobre 5 erros que a produtora de recursos didáticos acaba cometendo ali para quem está começando a elaborar um material que será comercializado ali depois. Para quem está pensando também em conquistar novos clientes, mas está usando estratégia errada. Então, bora lá! O erro mais frequente, o erro mais comum é quando a produtora de recursos não se preocupa com a origem das imagens. Você precisa saber qual é o tipo de licença, da onde vêm essas imagens, para que você possa ter a certeza de que está usando imagens com licença para uso comercial, para o uso que você deseja fazer. Se não estiver olhando para esse ponto, isso pode te trazer um grande problema, porque imagina só, quem começa a investir nesse trabalho, quem começa a divulgar os seus materiais, tem uma expectativa de crescimento. Se você está fazendo isso de forma errada, imagina você lá com, 50 mil seguidores no seu perfil. E aí chega alguém e percebe que você está usando uma imagem que não tem a licença. Ele pode denunciar o seu perfil, pode entrar com uma ação até, e você pode perder o seu perfil, os seus seguidores, o seu cliente, e vai aí ainda ter uma dor de cabeça para lidar com toda essa situação. E a gente não quer isso, a gente quer começar certo, fazer o nosso trabalho de forma certa, correta, e é por isso que eu também, na semana passada, gravei um vídeo falando especificamente sobre como isso funciona, como é a licença, onde você encontra, e tem uma dica bônus lá para você saber em qual site você pode encontrar algumas imagens para começar a montar o seu material. Certo? Então, tem aí mais um conteúdo no final do vídeo, eu vou deixar o link para você não errar mais nesse ponto. O segundo erro que muitas produtoras de recursos cometem, e eu inclusive já cometi esse erro, que é pegar aquela proposta inicial, aquela ideia que a gente pensa, quando você começa a fazer os recursos, você fica lá, toda hora vai surgindo uma ideia diferente, surge ideia. E você pega essa ideia e vai direto para a edição. Você vai editar esse material direto. Aí vai lá, edita, ficou incrível, maravilhoso. Nossa, a ideia é fantástica. Finalizou o recurso, plastificou, passou contact e tal. E aí você vai usar com o seu aluno e você vai enviar para o seu cliente. E aí você vai perceber que tem alguma coisa que poderia ter melhorado. Qual que é o problema desse momento, né? Dessa ação? Imagina só, você pegou uma ideia inicial, você não pensou de fato, você não alinhou com o objetivo didático, com o objetivo de aprendizagem que você quer alcançar com esse seu aluno, você não conseguiu criar um rascunho, criar um protótipo inicial para perceber possíveis erros, tá? Isso é fundamental. E você não passou por etapas que são essenciais dentro da elaboração de recursos didáticos, né? Então, essa parte de fazer um levantamento, de traçar esses objetivos do material, alinhado ao objetivo didático, aquilo que você quer alcançar com o seu aluno, isso é extremamente prejudicial. Se você não faz isso hoje, você corre o risco de estar levando um recurso que tem apenas 20% de um potencial didático. Que é isso que acontece, quando você pega aquela ideia inicial, joga direto no computador, leva para o aluno ou leva para o seu cliente. Você está aproveitando apenas 20% do potencial didático de um desenvolvimento de um material. Como que a gente consegue mudar isso? Tá? Conhecendo quais são as etapas de elaboração de um recurso didático. Tá? Que etapas são essas? Existe um ciclo, existe um processo, existe uma forma de trabalhar dessa maneira. Pode ser um pouco diferente, cada um depois pode ir encontrando outras maneiras, mas
Tem aqui algumas etapas que são importantíssimas. Então, a primeira é de fazer esse levantamento, qual é o objetivo, de ter um objetivo central, tá? Pode existir outros depois? Pode, mas não dá para ficar misturando muita coisa aqui nesse comecinho, porque senão vai ficar uma salada de uma mistureba e fica no metade do caminho e não consegue finalizar. Pensar no repertório, porque repertório, vamos pensar em alfabetização aqui, não precisa partir apenas, tá, de um mesmo campo semântico. Tá? Essa era a minha orientação lá quando eu estava na escola. Tem que tudo estar dentro de um mesmo campo semântico. Não tem. Depende. Existem critérios e critérios diferentes. Até hoje, já tem um tema aqui para falar um próximo vídeo. Então, o repertório ele tem que ter um objetivo também, tem que estar alinhado com a proposta didática desse recurso. Não necessariamente você vai precisar fazer um jogo de memória com rimas dos animais. Como é que você vai encontrar as rimas dos animais? Onde que você vai encontrar um repertório desse? É muito difícil, é muito trabalhoso, não tem condição, tá? Então, tem algumas coisas aí que dá para superar. O que mais que você precisa pensar? Você precisa pensar que é importante que você tenha um protótipo, que você pensa no tamanho dessas peças, na quantidade de peças, né? De ver ali, montar, de já experimentar esse material, para depois você fazer uma edição, para depois você seguir com ele para uma formatação mais aproximada ali do formato final, certo? E dentro desse processo de criação de protótipo, você precisa testar, você precisa testar o seu recurso, pensar, parar, refletir, anotar pontos positivos, pontos negativos, porque isso vai ajudar no aprimoramento. E é nesse momento também que você consegue pensar em novas ideias e já fica com o caderninho ali de ideias do lado para ir anotando, porque há possibilidades muitas vezes de variações do mesmo material, certo? Depois de fazer esse teste, você vai para a revisão, vai para a avaliação e é ali que você vai então ver os pontos que precisam ser alterados, que precisam ser removidos, que você vai acrescentar no seu material para que você consiga desenvolver de fato essa ideia inicial, para não ficar só lá nos 20%, sabe? Naquele comecinho. Você vai chegar para uma edição, um material já bem mais robusto, com o material até mesmo trazendo orientações de aplicação. No caso de jogos, que é diferente de atividades, você precisa também trazer uma regra, as orientações que vão conduzir os jogadores para uma boa experiência, uma experiência de jogo que flui, não fica travada, não fica ali alguns empecilhos, né? A pessoa vai ligar para você, não consegui entender esse jogo, me ajuda, porque faltou esse processo. Então, e outra coisa, é por isso que eu criei o meu curso Lab Didático. É exatamente por isso que eu criei o Lab Didático, para que você, que é produtora de recursos didáticos e quer fazer um material com excelente qualidade didática, precisa conhecer quais são essas etapas. Em julho, eu vou abrir novas vagas para o curso, é a turma 7. Então, fica atenta para você participar, para você fazer essa inscrição e entrar para a turma 7 do Lab Didático e modificar e transformar a qualidade didática do seu material. Bora? Erro de número 3. Lisa, tô aqui, comecei a trabalhar com esses materiais, o seu material é incrível. Posso copiar? Gente, eu juro que eu recebo perguntas desse tipo. Posso copiar? Se eu pegar aquele material, posso fazer igual? Gente, se você quer trabalhar com a produção de recursos didáticos, tá cometendo esse terceiro erro, tá? O erro da cópia, eu vou dizer aqui por que você não deve fazer isso. Primeira coisa, a pessoa que entra nessa para começar a copiar, ela primeiramente, ela não consegue desenvolver uma coisa que é muito importante, tá? Desenvolver critérios para elaboração. Porque desconhece o processo de construção, desconhece o quanto a gente se preocupa em, muitas vezes, definir um repertório que será trabalhado ali, de
organizar as orientações de como será aplicado e ela, se baseando apenas em uma foto de um material incrível, que parece que foi super fácil de fazer, ele pode ser fácil de editar. Ele pode ser muito fácil de você lá editar o seu material no Canva, no Publisher, no PowerPoint, seja qual for o programa. Mas e aí? E o objetivo didático? E o alinhamento com a proposta, com as estratégias, com o modo de jogar? Isso fica de lado, né? Em segundo plano. E aí, você não se desenvolve, você não consegue crescer nesse trabalho com a produção, você não consegue desenvolver um olhar crítico, né? Um olhar que quando você vê um recurso, você fala assim, gostei dessa ideia, mas eu posso fazer um aqui que vai ajudar assim, assim, assado. Você conduz esse processo, você assume essa posição de protagonista e para de ser uma protocopista, né? Para fazer o seu material. Muita atenção nesse momento. Protagonista é quando você consegue e domina esses processos, conhece, para conseguir atuar, para conseguir fazer essa ação, né? Refletindo, desenvolvendo o seu pensamento crítico, né? Trazendo novas reflexões, trazendo novas propostas, porque você conhece, você domina esse processo. Caso contrário, se você tem aí se baseado construindo seus materiais a partir dessas imagens apenas, sem se aprofundar muito, então, minha amiga, você está atuando como uma protacopista. Escreve aí. Não seja uma protacopista, porque isso pega mal. E sabe, esse é o segundo ponto aí de quem às vezes está começando a trabalhar com os recursos e começa a copiar. Sabe por quê? As pessoas conhecem o meu trabalho, conhecem o trabalho de outra pessoa. E aí, aquela pessoa que respeita o meu trabalho, que investe no meu trabalho, que respeita o trabalho do outro, que investe no trabalho do outro, quando vê você que está iniciando, você que está fazendo isso, né? Fazendo uma cópia daquele recurso, ela vai lá, tira um print e ainda manda para mim. Ela manda, ai fulana, coitada, tá copiando de você, Elisa. Isso não passa credibilidade para o teu trabalho, tá? Não passa credibilidade para o seu trabalho. Então, muito cuidado para que você não caia nessa situação, para que você não seja uma protacopista, tá bom? Bora? Vamos seguir aqui e a melhor forma de você conseguir superar esse desafio é conhecendo essas etapas, se tornando uma aluna lábio didático. Quarto erro, e esse eu escuto muito. Ai, design, a estética não é importante. A estética não é importante. Gente, a estética é importante. A estética é extremamente importante, assim como a proposta didática, assim como a maneira como a gente vai aplicar. O design, ele vem complementar isso. Se você usa qualquer fonte, se você usa várias fontes, cada trabalho uma fonte diferente, uma fonte decorativa aqui, outra fonte decorativa ali, isso vai carregando o seu trabalho. Aí tem aquela outra ideia também, é um material colorido, a criança adora. Gente, excesso de cor não ajuda ninguém, muito pelo contrário, atrapalha, desvia o foco, tá? Designer é importante e a gente precisa conhecer quais são esses pilares, né, que nos ajudam a pensar os nossos recursos, também na estética do nosso recurso. Então tem alinhamento, tem a repetição, né, que a gente vai aplicando, são princípios que a gente vai aplicando para construir o nosso material, combinação de cores. Como a gente faz para combinar cores? Que cores eu devo usar no meu recurso? Será que eu tenho que colocar cada hora uma cor diferente? Será que eu vou conseguir construir uma identidade dessa maneira? E acaba tropeçando nesse processo ou colocando cores demais, trabalhando com fontes demais e o recurso não tem identidade, o recurso não tem uma estrutura que facilita a leitura,
o recurso não tem cores que chamam a atenção, mas chamam a atenção de uma forma agradável, né? Chamam a atenção sem tirar o foco do objeto principal, que é o conhecimento que está sendo abordado ali, né? As operações, seja as atividades, as imagens, enfim, ele não pode tirar o foco disso. Então, o design é também importante, tá? A estética do material é também muito relevante e comunica alguma coisa para o seu cliente, para o aprendiz, e é fundamental saber usar cores, usar os elementos, usar o tamanho das fontes, enfim, de forma estratégica, tendo conhecimento sobre isso, para que o seu material tenha uma estética que vai contribuir e não atrapalhar o propósito didático. Quer ver um exemplo? Isso eu vejo muita gente cometendo também. Pega o material de leitura, aí cada palavra tem uma cor diferente. Cada palavra tem uma cor diferente. Aí tem lá um azul clarinho, que tá trabalhando com cores mais de bebê, que é da paleta e tal. E o fundo branco. Aí tem o rosa clarinho, o amarelo clarinho, o verde clarinho. E na hora que a criança vai ler, ai, meu aluno teve tanta dificuldade para fazer a leitura, eu acho que ele não está conseguindo desenvolver essa leitura, eu acho que ele, nossa, eu vou ter que trabalhar outras coisas com leitura. Não necessariamente. Nesse momento, é importante observar, será que ele conseguiu ler aquela letra que estava com cor amarelo no fundo branco? Gente, não tem condição, né? Faz o teste aí para você, coloca no material e vê o quanto facilita se você coloca a escrita assim, ó, o preto com fundo branco e a canetinha amarela no fundo branco. Qual que você acha que vai dar mais contraste? E contraste é um dos princípios do design, tá? Então, esse é um ponto e um exemplo assim bem rápido aqui para trazer para que você esteja atenta a esse erro, para não cometer mais esse erro. Inclusive, dentro do curso do Lab Didático tem um módulo específico com todos os princípios do design, todos eles aplicados nos recursos, para que você possa aprender a observar, a desenvolver esse olhar crítico, para conhecer como aplicar fontes, que fontes você vai aplicar, né? Estudar essas fontes, estudar que existem fontes serifadas, não serifadas, fontes que ajudam na leitura, fontes que não ajudam tanto na leitura, espaçamento entre elas, combinações entre elas, hierarquia para conseguir construir uma leitura que flui, né? Que é convidativa. Tem um módulo específico sobre combinação de cores, tá? Porque não dá para ficar misturando tudo. Tem que fazer isso de uma forma estratégica, então tem lá todos os conhecimentos de formas de combinar cores, de como você aplicar, de como você faz isso aplicando nos recursos, criando critérios também para essa aplicação. Tá certo? Quem é aluna Lab já sabe disso. E o quinto e maior erro para quem quer começar a trabalhar e conquistar clientes. Esse aqui é o erro que, olha, eu vou te dizer, é tropeçar na estratégia. É tropeçar na estratégia de fato. Comecei a trabalhar, não tenho muitos clientes, então eu vou começar o quê? Compartilhar de graça, vou fazer aqui uns negócios, mais interação no Instagram, vou deixar aqui, quem bater 50 curtidas, eu vou liberar esse recurso de graça. E aí você está chamando pessoas para o seu trabalho, para conhecer o seu trabalho, mas você está chamando pessoas de uma forma errada, né? Eu estava falando sobre isso lá no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá no meu Instagram para você me seguir, Lisa Moraes Educadora, lá no meu perfil. E a gente estava falando sobre isso. Tem um termo, né? Existe um termo nas redes, no marketing digital, que é isca digital. Que é quando você coloca alguma coisa de forma gratuita, se interessa, né? O seu cliente se interessa, puxa, é gratuito, eu vou lá, né? Quero ele. E aí, nesse momento, dentro de uma estratégia, a gente consegue pegar o endereço não, um contato, né? O número, um e-mail, porque a gente pode ter essa pessoa na nossa lista de contato, né? Claro que ela vai colocar ali que ela deseja receber as informações e nós vamos, então, usar essa estratégia de isca digital para criar uma lista de clientes, de possíveis clientes. Nesse caso, e principalmente na educação, quando a gente só coloca ali de uma forma para ganhar likes,
né, para ganhar alguns biscoitinhos, nós não estamos trabalhando com essa estratégia da maneira correta. E isso tem um peso um pouco maior quando a gente está falando de produtos na educação, né? Porque tem uma coisa aí que a gente enfrenta, e é um grande desafio, que é quando as pessoas questionam sobre o valor que a gente coloca no nosso trabalho, né? Dessa desvalorização do trabalho do educador, como se todo mundo pudesse fazer o que a gente faz. Todo mundo sabe alfabetizar seu filho? Não sabe, mas a sociedade acredita que sim. E aí a gente tem mensagens, a gente recebe mensagens de pessoas, mas você vai cobrar tudo isso por sua hora-aula? Mas você vai cobrar por esse material? Então, quando a gente usa dessa estratégia de compartilhamento gratuito apenas para, né, de forma indiscriminada e apenas para ganhar alguns likes, para crescer sua quantidade de seguidores, o que isso de fato representa em todo esse cenário, né? Em todo esse cenário de desvalorização. Será que a gente está conseguindo superar isso ou a gente está conseguindo reforçar essa ideia? Eu acredito que a gente está reforçando essa ideia. Então, se você tem usado muito essa estratégia, pensando que vai conquistar clientes, você pode estar enganada, tá? Existem outras formas, existem outras maneiras de se posicionar e principalmente que não vão, sabe, estar aí conduzindo a ideia de que a gente não deve cobrar pelo nosso trabalho. E aí a gente vai começar a mudar algumas coisas e principalmente daquelas mensagens, pensei que era de graça. Pensou que era de graça porque existe uma prática muito comum, né? E a gente, quando vai começar a trabalhar com recursos didáticos, às vezes se sente nessa situação. Mas será que eu posso cobrar mesmo? Será que eu devo cobrar? Mas quem que vai pagar? Enfim, tá? Cuidado para não ficar cometendo esse erro de usar essa isca digital, de ficar colocando material gratuito, achando que vai trazer cliente, achando que vai trazer pessoas que vão valorizar você e vão comprar, vão pagar pelo seu trabalho, serão apoiadoras do seu trabalho. Tá certo? Esse vídeo aqui é para te ajudar, para que você saiba exatamente o que não fazer quando começa a trabalhar com a produção de recursos didáticos. E para você mudar isso de vez, basta você fazer a inscrição na trilha da empreendedora de didáticos. Diz a trilha da empreendedora de didáticos, o que é isso? A trilha é o meu evento gratuito, online, vai ter certificado e para você participar é só você se inscrever no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo. Lá eu vou trazer um conteúdo para te ajudar, para a gente trabalhar essa mentalidade empreendedora, para que a gente possa criar estratégias se você quer trabalhar com a produção de recursos didáticos, para que você saiba exatamente quais passos você tem que dar em busca desse objetivo, para que você possa conquistar aí o seu ateliê didático e trabalhar com a produção. Eu fico por aqui, no próximo vídeo tem mais conteúdo para te ajudar. Beijo!